Olha só que história. Um pastor que é rejeitado, uma aliança que se quebra e um pagamento que ia ecoar por séculos. Parece até enredo de filme, né? Mas essa é a história que está lá no capítulo 11 do livro de Zacarias. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessa profecia que é bem densa e cheia de surpresas, seguindo a análise fantástica do professor Carlos Ferreira, direto da aula dele na igreja em Ibiúna, São Paulo. Caramba, a profecia já começa assim, com essa imagem super forte e até meio enigmática, né? Imagina só, portas se abrindo, não para receber alguém, mas para a própria destruição. E os cedros, que eram um símbolo máximo de poder, de orgulho, simplesmente sendo consumidos pelo fogo. É uma cena de colapso total que já prepara o clima para tudo que vem pela frente. Tá, mas o que exatamente significa essa visão? Esse colapso todo? É um verdadeiro quebra-cabeça profético, não é? E para a gente conseguir decifrar isso, vamos juntos mergulhar na interpretação do professor Ferreira para tentar entender qual é a mensagem por trás de toda essa imagem de caos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: não se trata de árvores de verdade pegando fogo. Não é literal. Na análise do professor, o Líbano, com toda aquela imponência dos seus cedros, dos seus carvalhos, tudo isso é uma grande metáfora. Uma metáfora para as nações cheias de orgulho e principalmente para os seus líderes corruptos. Ou seja, essa visão é, na verdade, um aviso, um prenúncio do juízo de Deus sobre todo o poder humano que se acha grande demais e se vira contra ele. E aí a profecia vira uma espécie de peça de teatro, um drama ao vivo. O próprio profeta Zacarias recebe uma ordem de Deus para encenar um papel. É isso mesmo. Ele tem que virar um pastor para representar, para personificar a relação de Deus com o seu povo. Certo. E quem é o rebanho nessa peça toda? É o povo de Israel. Só que, atenção, não é um rebanho qualquer. A Bíblia chama de rebanho marcado para o abate. Pensa que pesado. Eles estavam sendo explorados pelos seus próprios líderes, que deveriam proteger, mas em vez disso vendiam o povo, ficavam ricos e ainda tinham o cinismo de dizer: "Louvado seja o Senhor, tô rico". É por causa dessa crueldade toda que Deus precisa intervir. Só que aí a história tem uma virada bem trágica. O profeta, que está ali fazendo o papel do pastor enviado por Deus, aquele que veio para cuidar do rebanho, ele é simplesmente desprezado, rejeitado e o pior, pelas mesmas ovelhas que ele veio salvar. É uma reviravolta cheia de significado, cheia de simbolismo. E depois de ser rejeitado, o pastor faz um pedido até que simples. Ele fala: "Ok, então me paguem o meu salário". E esse momento é crucial, porque a resposta do rebanho não vai ser só um pagamento em dinheiro. Vai ser, na verdade, uma avaliação, um veredito. Eles vão mostrar o quanto eles realmente valorizam o cuidado de Deus. E o pagamento que ele recebe é esse aí: 30. 30 peças de prata. Um número que, nossa, ia ecoar pela história. Um número com um peso profético gigantesco. E esse valor não foi escolhido ao acaso, de jeito nenhum. Lá na lei do antigo Israel, 30 peças de prata era o preço de um escravo, ou seja, é um pagamento que é um insulto, uma demonstração de desprezo total. E é aqui que o professor Ferreira mostra a conexão que é chocante. É exatamente o mesmo valor que Judas recebeu para trair Jesus. Essa profecia se conecta de forma direta com o Evangelho. O próprio texto da Bíblia é irônico, para não dizer sarcástico. Ele diz assim: "O belo preço pelo qual me avaliaram". Dá para sentir a amargura na frase, né? Ela transborda a ofensa, a dor de ser desvalorizado. E não é só o pastor, é o próprio Deus que o enviou que está sendo avaliado com esse belo preço. Bom, e essa rejeição toda, esse pagamento humilhante, claro que não ia ficar por isso mesmo. As consequências vêm, e vêm rápido, e são terríveis. E tudo isso é simbolizado por um ato bem dramático: a quebra de 2 cajados de pastor. E cada cajado que se quebra é uma bênção que o povo está perdendo. Primeiro, ele quebra o cajado chamado favor. Isso significa o quê? Que a graça, a proteção de Deus está sendo retirada. Acabou. Depois, ele quebra o segundo cajado, o união. E esse simboliza o fim da irmandade entre Judá e Israel. Ou seja, o caminho estava aberto para a briga interna, para a desintegração do povo. E o que acontece quando se rejeita um bom líder? Pois é, a profecia mostra uma verdade bem dura. Deus permite que um líder péssimo assuma o poder. Um pastor que a Bíblia chama de insensato, um cara cruel, egoísta, que surge como um castigo, um juízo sobre o povo que rejeitou o pastor de verdade.
E o contraste entre esses dois líderes é da água para o vinho. É absoluto. De um lado, a gente tem o bom pastor, que depois a gente entende que é uma figura de Cristo. Ele dá a vida, ele busca quem está perdido, ele cura quem está ferido. Do outro lado, o pastor insensato. Essa é a imagem da negligência. Ele devora, ele abandona, ele simplesmente ignora o sofrimento. É o oposto, a antítese total do que é o cuidado de Deus. Mas, olha, esse líder falso não sai impune, não. O castigo dele é perfeito para os crimes que ele cometeu. O braço que ele usava para oprimir vai secar, vai perder a força. O olho direito que ele usava para ignorar o sofrimento do povo vai perder a visão. No fim das contas, ele se torna completamente inútil. Exatamente um reflexo do que ele era por dentro. Ok, mas e daí? O que toda essa história, toda essa simbologia tem a ver com a gente hoje? É aqui que a análise do professor Ferreira amarra todas as pontas, mostrando como essa profecia antiga continua super relevante. Basicamente, essa análise toda se resume em algumas verdades que são fundamentais. Primeira, o juízo de Deus sobre a liderança corrupta é certo, uma hora chega. Segunda, a desobediência do povo, a rejeição da liderança de Deus, pode sim abrir a porta para líderes tiranos. E o ponto mais importante de todos, Jesus é o bom pastor que foi rejeitado. E a traição dele por 30 moedas de prata não foi um acidente da história, foi o cumprimento de um plano de Deus, profetizado séculos e séculos antes. E como é que a gente traz isso para a nossa vida prática? Bom, na vida pessoal, a lição chama a gente para pensar. Como anda a nossa lealdade a Cristo, o bom pastor? Dentro da família, o chamado é para liberar com o exemplo de cuidado e proteção dele. E dentro da igreja, é um chamado ao discernimento, para a gente saber diferenciar a liderança pastoral de verdade daquela que é só interesseira, mercenária. E no fim de tudo, a análise do professor Carlos Ferreira deixa a gente com uma pergunta bem profunda e pessoal. É uma reflexão para a gente levar para casa. Quando a voz do bom pastor chama, qual tem sido a nossa resposta? Será que a gente faz parte do rebanho que rejeita ou do rebanho que ouve e segue? Porque essa escolha define tudo.